Jiraiya versus Akatsuki. Quantos ele venceria? Super Erva Gikimoto, vem, pai! O Jiraiya poderia vencer toda a Akatsuki? Será que o Sábio dos Sapos conseguiria vencer a maioria dos Akatsukis em 1x1? E bem, essa é uma pergunta interessante, afinal o Jiraiya foi o guarda-costas do Naruto por... De X1 eu não entendo, mas X5 vocês entendem pra caralho, porque vocês 3 gostam. anos. E o principal motivo para isso foi justamente manter os Akatsukis longe do Naruto. E no final, deu certo. Após a tentativa frustrada do Itachi e do Kisame de sequestrar o Naruto, nenhum outro Akatsuki foi enviado para tal feito. E isso obviamente levanta a dúvida. Sendo tão respeitado assim... O cara vem lutar com a Akatsuki com uma GP no colo, mano. Tem coisa que não tem. E ninguém não aceita que nesse mundo o Jiraiya não tenha feito um filho. Quantas dessa aqui ele não passou, irmão? Meu irmão, quantas? Caralho, irmão, olha, irmão, não, vou até botar. Eu não vou dizer nada e tu olha por que ele tá girando aqui. O cara não tem como ele não ser o melhor personagem, Dolly. Não tem como, pô. que Olha foi aqui. enviado para tal feito. Olha ele girando, E isso olha o que ele obviamente tá levanta a pegando dúvida. aqui. Sendo tão respeitado assim, Amor. quantos membros da... Geek, desculpa, Geek, tu tá fazendo um vídeo tão sério. Pá, o Jiraiya, pá, não sei o que. Mano, Geek, te arrombe, cadê minha faca? Ô, Geek, ó pra ti, ó. Eu tô preocupado quantas ele bagulhou por aí. Quantos buguelas esse cara não fez esse mundo? O Kishimoto não dá um filho do Jiraiya pra gente, esse arrombado. Porra, mano. Um buguelinho, um guri, no mínimo. Quantas GP ele não pegou? Olha que o GP que ele tava aqui. Difícil ele não ter escapado um. Sai de sacanagem, mano. Akatsuki, o Jiraiya venceria em 1x1. É isso que a gente descobre agora. Lembra Não, que o pera aí. Jiraiya venceria em 1x1. É isso que a gente Vou até pausar. descobre. Isso aqui é Jiraiya. Essa imagem é Jiraiya. Se ele perder pra Akatsuki, não importa, na vida ele fez o que ele queria fazer. Ele ganhou. Agora, lembrando que eu irei considerar as batalhas como encontros casuais, onde nenhum dos lados iria se preparar antes, e também serão apenas Olhando lutas... pro olho do Itachi como se não fosse nada. Aqui, ó, um Sharingan. Jiraiya. Nosso amado e querido Minato, e discípulo dele. E Hashirama olhavam para o olho de Uchiha e tiravam para nada. Eu quero ver o Geek quebrar essa. Vocês estão ligados, né? Dessa aí do Sharingan, do Minato olhar, que eu falei, a minha teoria maluca da minha erva, tá ligado, né? Que a galera ficava avacalhando em mim. individuais. Quem avacalhar é bom, hein? Na hora. Seja 1x1. E dito isso, vamos começar. PEN. E bem, PEN. é até meio controverso porque eu acabo de mencionar que seria 1x1, porém como a gente viu na obra, o PEN na verdade são 6 corpos diferentes, já porém a perdeu gente pro já PEN, né? sabe o resultado dessa luta. É. Então o que resta falar aqui sobre é que se fosse apenas um caminho do PEN por vez, o Jiraiya conseguiria sim vencer. Sim, a gente mas viu não que o é. Jiraiya teve dificuldades contra o caminho animal, mas conseguiu se manter na luta e querendo ou não, o caminho animal é um dos mais problemáticos. Então se o Jiraiya deu conta de vencer até por volta de 3 pens, faz total sentido que ele também consiga vencer todos se fosse 1x1, ou seja, um de cada vez. Até porque a vantagem do pen vem justamente de sua visão compartilhada dos 6 caminhos. Mas tem um porém. Não é porque o PEN, no X, o PEN, presta atenção, ó, escuta isso aqui, PEN, burro. Porque tem gente que fala o seguinte pra mim, mas como o Nagato não e o PEN 5, qual é a diferença? Mano, se tu não... Peraí. Vou ter que pegar o dinossauro aqui. A peixeira... Se tu não consegue entender a diferença de PEN pra Nagato, meu consagrado, por favor, feche o vídeo agora e vai assistir Naruto ou ler. Prefiro que tu leia. Para que teu cérebro vai começar a girar e funcionar. Eu espero, Deus. Até me benzer aqui. Toma, benção. Tá abençoado, irmão. Porque se tu não consegue entender, eu prefiro que tu leia. Inclusive, se tu quiser começar a ler Naruto, o link do mangá que tá na descrição. Primeiro capítulo. Vai ali, clica ali, vai lá, dá aquela moral para nós no canal. Comprando por ali, tu vai estar ajudando. E também vai estar aprendendo a ler. Porque tá precisando. Porque tem muita diferença. Agora, por exemplo, Nagato versus o nosso amado e querido Jiraiya, Nagato vence. É Nagato, é diferente. O Nagato tem todos os poderes nele. Agora, Pen não. Cada caminho tinha um poder. Que aí sim, concordo com o Geek Ervado, que sim, ele conseguiria vencer. Eu concordo. E também de seus ataques combinados. 2. No Zetsu. X1, no X1, seus arrombados, Deus. Eu tenho que pedir pra Deus me ajudar, porque vocês estão ligados que às vezes assim,
É um x1, todos juntos, o Jiraiya já perdeu. Então a gente já sabe. Mas um, bota outro. O Jiraiya conseguiria vencer. Bem, aqui não tem nem muito o que falar Não também, tem nem né? O luta, né? O Jiraiya cara ia iria fugir. amassar o Zetsu. A única opção do Zetsu seria fugir. Até hoje tem gente que acredita que o Zetsu Negro matou o Madara. Porém, galerinha, é 2024. Não é possível que vocês ainda Não, é pior, é 2025. não tenham entendido que o Zetsu não matou o Madara. O Zetsu apenas ativou o renascimento da Kaguya por meio do Madara. Dito isso, o Jiraiya iria amassar a placa do Zetsu, seja na base do fogo, seja na base do estilo terra ou até usando o cabelo. 3. Hidan. Botava E pra bem, mamar aqui seria o gostoso. primeiro desafio que o Jiraiya iria enfrentar. E isso porque se o Hidan pegasse o sangue do Jiraiya, seria F, não tem conversa. Não teria o que o Jiraiya fazer. Porém, isso iria acontecer? E a resposta é provavelmente não. Analisando o estilo de luta de ambos, fica claro que o Hidan luta a curta distância. Na verdade, ele precisa lutar a curta distância. Jiraiya se defende com o cabelo das foices, ataca com o cabelo, pode invocar os sapos, e os sapos simplesmente manter o Hidan preso ali, né? Distrair o Hidan enquanto ele ativa o modo sábio, que nem precisa contra esse arrombado aqui. Então, mano, o Hidan não tem. Eu sinto às vezes um certo amor desse ervado do geek aqui com o Hidan. Eu sinto. Quando ele fala do Hidan, né? Que o Hidan, se ele pegar o sangue, né? Se pegar o sangue é meu peru. Não vai pegar. Então eu concordo com o Geek também. Não tem como. Porra, Hidan, mas exemplo, Hidan, ridículo. O Hidan só venceu de um cara que luta igual ele, que é a porra lá do Asuma, mano. Assuma que tu é. Fala pra mim, não precisa ter vergonha, não. A gente aceita. Só o Asuma, mano. O Asuma foi na mãozinha sem saber o poder do cara, quis na mão com o cara viu que a faca. Não vai lutar. Não adianta, hoje em dia ninguém luta na mão e o cara foi lutar na mãozinha com soqueira. Tá de sacanagem. Foi no lugar de soqueira com o cara, mano. Soco inglês. Foi aí, tomou um negócio nos peitos, então já era. Foi pro caralho. A questão é, outros personagens todos não tem como. O Kakashi era um dos que mais tinha dificuldade nessa luta aqui, por exemplo. O Kakashi foi na kunai. O Kakashi tinha roubado. O cara foi na kunai contra o Hidan. A coisa mais errada que tá fazendo no mundo. O Hidan, ele é bom pra arrombado que quer lutar na mão com ele. Porque qualquer deslize do cara, ele pode pegar o sangue e acabou a luta, né? A questão é que o Kakashi. Eu vou lutar na kunai com esse aqui. O Kakashi brincou, hein? O Kakashi que foi o. Já o Jiraiya é o completo oposto. A maioria dos embates do Jiraiya ele trava de média a longa distância, até porque o Jiraiya é conhecido por suas invocações de sapos. Então lutar no curto alcance não é o estilo do Jiraiya, e até por isso é comum ver o Jiraiya usando o cabelo para aprisionar seus alvos ou até os destruir, como ele fez com essa invocação do Pen. Também é comum ver o Jiraiya usando o Katon, que é outro jutsu de médio ou até longo alcance, e também jutsu do estilo terra. Então o estilo de combate natural dos dois já favorece o Jiraiya, mesmo que ele não conheça as habilidades do Hidan. E se a gente for um pouco mais a fundo, sabemos que o Hidan tem um combate corpo a corpo considerável, mas ainda assim, ele falhou em pegar o sangue do Kakashi, estando com uma foice gigante, enquanto o Kakashi se protegia com a kunai. Observação importante. Por causa dessa foice, o Hidan ele era nerfado, né? Ele mesmo falava que ele era o mais lento da Akatsuki, por causa da foice. Então ele usa a foice, porque precisa usar, por causa da religião dele. Inclusive já fiz vídeo sobre o Jashin, tá? Tudo que a gente pode achar de Jashin, teoria de Jashin, tem muita coisa aqui no canal sobre o Jashin. O ponto é que o Hidan tinha esse problema, ele era o mais lento porque a foice atrapalhava ele, digamos assim. Não era para ele usar aquilo ali, ele usava porque precisava. Minúscula. Então, de verdade, a chance do Hidan conseguir pegar o sangue do Jiraiya seria extremamente baixa. Não Dito tem como. isso, o Jiraiya pode sim vencer usando o combo de óleo de sapo com o Katon. O Hidan é sim imortal, mas não tem super regeneração. E esse Katon combinado do Jiraiya é um dos mais fortes da obra. Além Sim, e outra coisa. Um cara que é imortal perde. Ele pode não morrer, mas ele pode perder. Entendeu? Porque imortalidade é uma coisa, regeneração é outra coisa. A galera confunde, achando que o cara que é imortal automaticamente tem regeneração. Calma aí. Regeneração é se recuperar. A regeneração é quase associada à imortalidade. Mas quando tu tem a regeneração, agora dá para te ser imortal e não ter a regeneração, é o contrário. Entendeu? E às vezes, mesmo que tu tenha regeneração, dependendo do nível de destruição do teu corpo, que acontece até com o Wolverine, tu acaba não voltando mais à vida. Ou seja, se tu tem regeneração, não quer dizer que tu é imortal, e se tu é imortal, não quer dizer que tu tem regeneração. Agora, os personagens que têm regeneração e são imortais,
aí eles literalmente nunca vão perder, porque sempre vão voltar à vida. Mas um personagem imortal perde, mas não morre, entendeu? De ter um alcance monstruoso, então seria sem chance do Hidan fugir, e ele até poderia sobreviver, mas ficaria fora de combate todo ferrado. 4. Konan. E bem, essa luta já meio que aconteceu no mangá, e como vimos, a Konan levou a pior. Mamou. Claro, a luta não teve um desfecho, mas o Jiraiya, por ser o mestre da Konan, já conhecia sua fraqueza, que era justamente o óleo de sapo. E no anime até tem essa cena sem sentido da Konan tancando fogo, usando papel. Porém, isso é filler, não existe no mangá. Então o Jiraiya pode muito bem prender a Konan com o cabelo mais uma vez, Lá tacar ele, o óleo Conan, de sapo toda e não utilizar seus orgulhosa papéis aí, fia. e finalizar com um super jutsu de fogo. Então o Jiraiya é basicamente um counter natural e venceria a Konan com tranquilidade. Que isso, Jiraiya? 5. Calma aí, Kakuzu. tô- E bem, aqui o Jiraiya teria o seu primeiro desafio de verdade, pois o Kakuzu é fisicamente muito forte e também consegue ampliar sua resistência corporal usando o Doton, além de também ser muito poderoso em combate de longo alcance usando os 5 elementos, além de que o Kakuzu também é capaz de combinar elementos como a liberação de vento ao Katon para ampliar as chamas, e para complicar ainda mais, as criaturas que saem do Kakuzu podem lutar de forma independente, além de também servir como 4 vidas extras caso o Kakuzu original seja derrotado. Então aqui o Jiraiya não teria facilidade, porém se o Jiraiya lutasse de forma inteligente, ele poderia sim combater o Kakuzu. No Taijutsu a vantagem ainda seria do Kakuzu, porém como a gente já mencionou antes, a luta de curto alcance não faz o estilo do Jiraiya. Dito isso, as habilidades habituais do Jiraiya como técnicas de cabelo seriam inúteis, pois o Kakuzu pode combater todas elas com seu Katon, e até ampliar o fogo com a liberação de vento, além de ter uma técnica similar usando os próprios fios. As técnicas tradicionais do Jiraiya também não são fortes o suficiente para ganhar do Katon ampliado pelo vento do Kakuzu. Outro ponto importante é que devido às criaturas conseguirem atacar de forma independente, a vantagem numérica seria do Kakuzu. Então o Jiraiya conseguir arranjar tempo para ativar o modo sábio seria improvável. E isso principalmente se a luta fosse em um lugar mais aberto como foi a luta dos Sanins lá no clássico. Então a princípio a vantagem seria sim do Kakuzu. No entanto a história iria mudar de situação quando o Jiraiya apelasse para suas invocações. Mais uma vez, caso o Jiraiya combine o óleo do sapo do Gamabunta com seu Katon, o poder e o alcance do estilo fogo do Jiraiya seria extremamente maior que o do Kakuzu. Mas eu acho que o Jiraiya teria chance de entrar no modo sábio. Porque pensa nessa estratégia. A mesma estratégia que ele usou contra o Pain. Manda as invocações dele, as invocações seguram o tempo que precisa, e elas, eu vejo elas conseguindo, seria um problema para elas, mas elas são muito poderosas. Aí o Jiraiya ganha esse tempo, faz o modo sábio, entra no modo sábio, e aí ele tem muito mais vantagem para vencer o Kakuzu, mano. Eu vejo ele conseguindo, tá? Ou seja, um só ataque do Jiraiya conseguiria acertar os 5 alvos de uma só vez. O Manda é uma serpente gigantesca e ainda assim ficou pequeno em comparação ao alcance dessa técnica. Então basicamente com um só ataque o Jiraiya conseguiria acabar com as 4 criaturas do Kakuzu. Provavelmente o único que ainda sairia vivo seria o próprio Kakuzu, por conseguir usar o Doton para ampliar sua resistência física. Isso é considerando que o Kakuzu consiga usar o Doton mesmo quando a criatura está fora de seu corpo. Porém depois disso, em um x1 somente contra o Kakuzu debilitado, a vantagem passaria a ser do Jiraiya, e seria apenas questão de tempo para o jogo virar para o Jiraiya vencer o Kakuzu, o enfraquecendo ainda mais com o Rasengan e o finalizando na barriga de sapo. 6. Sasori. Cara, antes disso, eu vi muita gente ficando maluca com isso do Jiraiya ter possibilidade de vencer. Eu sei que muita gente vai ficar maluco com isso, mas o Jiraiya tem possibilidade de encarar dessa forma, como eu sempre falo, mano. Luta é roteirização. A gente cria uma roteirização da luta. O Geek pode criar uma, o Camus do Radar pode criar outra, eu posso criar outra totalmente diferente. Então a gente vai criando conforme a nossa visão. E às vezes, por exemplo, eu criei uma forma do Jiraiya vencer e sim ativar o modo sábio. No caso do Geek, ele não viu uma forma do Jiraiya ativar o modo sábio. Tá entendendo? Que quão louco é isso aí? E é por isso que eu falo. E algumas lutas têm uma exceção, mas em 90% das lutas é tudo interpretação de quem tá fazendo a luta. Então, às vezes, eu vou dar vitória pro Jiraiya, outro cara vai dar vitória pro Kakuzu, e os pontos que o cara der no vídeo dele são pontos bons. Vocês entendem isso? Então, por isso, quando vocês verem um vídeo de luta, não sai louco, cara, tá tudo errado. Não, tá errado na tua visão. Então, vai lá, grava um vídeo e bota na internet para ver quantas pessoas vão discordar de ti. Ou seja, se num vídeo existe um vídeo, por exemplo, o vídeo vai ter 2.000 visualizações. Cara, 1.000 pessoas vão concordar e 1.000 vão discordar. Ou seja, esse assunto não tem um ponto fixo. Uma luta de personagem nunca vai ter um ponto fixo, porque nem a humanidade consegue concordar com aquilo. O único cara que pode dizer que é ou não é o criador da obra. Tá entendendo? E mesmo assim, às vezes, o criador mesmo se perde no que tá fazendo.
Tá entendendo a brincadeira aqui? Por isso que eu gosto disso, é interpretação. E bem, aqui mais uma vez o Jiraiya teria um combate complicado, pois o Sasori também luta de médio alcance e é um usuário de veneno e de marionetes, mas ainda assim o Sasori teria que levar o Jiraiya a sério, caso contrário ele seria derrotado no começo da luta. A marionete inicial, Hiruko, na qual o Sasori se esconde, não mostrou absolutamente nada que possa ser efetivo no Jiraiya, que é um combatente de médio alcance, então o Sasori teria que apelar para sua forma original ou usar o terceiro Kazekage com a sua areia de ferro. A partir daqui, as coisas ficariam complicadas para o Jiraiya, afinal, o menor corte possível já pode levar o Jiraiya à derrota, e por mais que o Jiraiya tenha defesas como a proteção com seus cabelos, isso ainda não é o suficiente para tancar um ataque com areia de ferro, e que poderia sim passar por essa defesa facilmente e ferir o Jiraiya. E de forma geral, o Jiraiya teria que ficar na defensiva, e aqui eu cheguei a duas conclusões. No universo de Naruto, a fraqueza da areia de ferro, que é controlada pela liberação de magnetismo, seria o Raiton, e isso ficou bem exemplificado com as lutas do Shink. Porém, o Jiraiya não tem o elemento raio, então ele seria uma presa fácil para a areia de ferro, e inevitavelmente perderia a luta. Já ouvi falar, ter uma live que eu fiz com o Radar, e o Radar e o Choji, nação, um dos inscritos, né, falaram pra gente que o fogo, ele mexe na questão do magnetismo, mas isso no mundo real. No mundo de Naruto é o raio. Então no mundo real é o fogo, no mundo de Naruto é o raio, e foi bem lembrado, eu não lembrava que o raio era a fraqueza porque parece o Boruto, né, mano? Fraqueza do magnetismo. Então é uma boa, bem legal. Pois mesmo usando suas invocações gigantes, o Jiraiya ainda ficaria na desvantagem, pois os sapos são alvos gigantes e poderiam ser facilmente acertados pela areia de ferro e assim sendo envenenados. O mesmo acontece... Eu falo que eu e o Geek um dia a gente vai ter que se mamar, mano. É muita conexão, é um amor, uma conexão que eu não tô entendendo, pô. Eu falo, ele fala junto, ele fala, eu falo. A gente tem que se mamar um dia, pô. Seria com Jiraiya. Pode não ser no começo da luta, mas no decorrer, uma hora ou outra, ele seria assim arranhado e assim perderia envenenado. E muita gente subestima o Sasori por ele ter perdido pra Sakura Mano, ai amor, calma, Moreno. Moreno alto, bonito e sensual. Calma aí, tu tá muito ousado. Eu ia falar isso agora. A galera vai dizer o seguinte, não, pera aí, você está errado. Se a arrombada da Sakura junto com a véia Shio, conseguiram vencer esse merda do Sasori, tu acha que o Jiraiya não vai? Mano, não é porque um venceu que outro vence, não tem nada a ver isso aí, não se faz luta assim, né? Vovó Tio. Porém, esquece que o Sasori se deixou vencer, segundo a própria Vovó Tio. Além de que a derrota do Kazekage, que seria a marionete mais forte do Sasori, foi puramente um roteiro forçado a favor da Sakura. A marionete do Kazekage é especialista em usar areia de ferro, ataque esse que é executado de médio a longo alcance. Porém, convenientemente, o Sasori fez a marionete que ataca majoritariamente de longe, usando areia de ferro, e em direção a Sakura pessoalmente e assim sendo derrotado, sendo que o movimento mais óbvio nessa cena era o Sasori finalizar a Sakura com a areia que a cercava. Então sim, o Sasori é extremamente forte com sua marionete do terceiro Kazekage e poderia sim vencer o Jiraiya. Porém, vocês lembram que eu falei que cheguei a duas conclusões? Pois é, a segunda conclusão é que sim, o Jiraiya poderia vencer usando seu Katon combinado com o Gamabunta. E isso porque no mundo real, os objetos perdem sua força magnética se for exposto a grandes temperaturas. Eu te falei que essa conexão tá muito forte, danado. Ou seja, um Katon de alto nível teoricamente pode inutilizar toda a areia de ferro, além de também destruir o Sasori junto com as marionetes. Porém, como dentro da obra o Katon nunca foi falado como uma fraqueza da areia de ferro, então essa segunda conclusão fica apenas na teoria. Essa teoria aqui, pra mim, saiu lá do cara lá da live. Então, créditos todos pro irmão que eu não sei quem é, mas que deu lá, que comentou nos comentários a live do Radar. Inclusive, o Radar faz live toda segunda-feira. Radar Anime, Calvos, mais famoso Calvos. Os caras lá têm uma sabedoria, né, mano? O chat lá entende. Então, o cara mandou essa aí, realmente é real. Mas a do mundo do Naruto eu não lembrava. E o Geek que me deu essa informação de que o raio é a fraqueza para o elemento magnetismo. 7. Deidara. E aqui é outro personagem subestimado por muitos fãs. Porém, a verdade é que o Jiraiya não poderia vencer o Deidara. E não por ser mais fraco que ele, e sim pelo seu estilo de luta. Para o Jiraiya vencer o Deidara, ele teria que derrotar o Deidara antes dele levantar voo. Caso contrário, o Jiraiya seria apenas um alvo vulnerável para o Deidara. E bem, essa possibilidade do Jiraiya conseguir parar o Deidara antes dele voar, a gente já descarta. Isso porque ninguém na obra conseguiu fazer isso, seja Kakashi, Sasuke e até o Gaara. Além de que
fisicamente o Deidara sem os braços peitou o Neji, Rock Lee e o Gai, sem falar que conseguiu reagir ao Sasuke, que é extremamente rápido. Então não, o Jiraiya não conseguiria impedir o Deidara de voar. E uma vez que o Deidara voe, ele pode usar as bombas C2 e deixar o Jiraiya encurralado no solo, pois se ele pisar errado, ele seria explodido. Além de também poder apelar e usar o C3, que é confirmado como tendo poder para destruir uma vila, ou seja, o alcance e poder de destruição é surreal. O Jiraiya não conseguiria fugir e ainda tem o C4, que é um ataque microscópico, que o Jiraiya não tem como enxergar e bastaria uma respirada e seria fim de luta. Então sim, o Deidara seria um problemão para o Jiraiya e conseguiria sim o vencer. 8. Itachi. Eu babo um ovo pro Deidara sem querer. Ninguém percebe, né? Que eu babo ovo pro Deidara, porque realmente o que eu vejo o Deidara lutando, velho, é ele se afastando do inimigo e, mano, bombardeando o cara, mano. O cara vai gastar. Entenda que o Deidara não tá gastando tanto chakra quanto o inimigo dele tá parado. O Deidara tá parado, jogando bomba, tá? E aí o cara embaixo tá correndo pra lá e pra cá, louco das ideias, maluco, gastando chakra e não conseguindo pensar, tendo que criar uma estratégia pra escapar dele e atacar. O Deidara só tá atacando. Então ele tem essa vantagem, mano. Entendam que ele tem essa vantagem. Então, realmente, ele contra o Deidara, por exemplo, o Jiraiya tem problema pra caralho. Tem problema. E bem, aqui eu já fiz o vídeo do canal e recomendo vocês assistirem. Porém, para não passar batido, vamos dar alguns argumentos básicos. O Itachi é um cara que já começa a luta com Genjutsu, e o próprio Jiraiya já mencionou que é ruim com Genjutsu. O Naruto, que aprendeu a técnica de quebrar Genjutsu do Jiraiya, falhou em sair do Genjutsu do Itachi. Logo, o próprio Jiraiya também deveria falhar. Além de que o Orochimaru, que é um Sannin, assim como o Jiraiya, só que melhor em Genjutsu, também foi randomizado pelo Genjutsu base do Itachi. E para piorar de vez, o Jiraiya olha nos olhos do Itachi. Então ele seria uma presa fácil. Ou seja, se ele olhou nos olhos, lá vou eu, lá vou eu. Se olhou porque não tem medo e não cai. Ponto, acabou. Ah, Geek, mas o Jiraiya colocou o Itachi para correr no clássico. E beleza. Eu vou ter que explicar que isso aqui é brincadeira ou tu é o burro que é aí de linguiça e não vai conseguir entender, vai, né? Tu vai entender que é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Você acredita nisso? Se eu ver no comentário alguém falando é ban, não tem, vou passar. Vou ter que banir, porra. Assista a esse vídeo aqui e também a batalha contra o Itachi, que você vai mudar de ideia com certeza. 9. Kisame. E bem, esse é polêmico, porém analisando o estilo de luta dos dois e também as suas habilidades, o Jiraiya não teria chances contra o Kisame. Caso o Kisame use sua bolha gigante de água, não tem nada que o Jiraiya possa fazer para vencer. E se a espada do Kisame, por exemplo, o cabelo do Jiraiya, a espada do Kisame passa no Jiraiya. E aí, passa no cabelo, a espada come chakra. O cabelo tá envolto, só protege o Jiraiya porque tá endurecido com chakra. A espada poderia comer o chakra do cabelo. Tá entendendo essa brincadeira? Teoricamente? Então o cabelo seria inútil contra a espada samerrada. A defesa do Jiraiya mais forte seria inútil. Se você duvida disso, também tem mais 2 vídeos explicando calma por que aí, o Jiraiya não venceria o Kisame. Dito isso, ficou claro que sim, o Jiraiya é extremamente poderoso e venceria vários membros da Akatsuki. Mas e aí, você concordou com o vídeo? Ele venceu quantos? Comenta aqui pra mim, por favor, eu não sei quantos ele venceu, e a roubada do Geek não falou quantos ele venceu, que era a obrigação dele aqui no vídeo, não fez a obrigação dele, tá mal o bagulho. Mas eu quero saber quantos ele venceu, quantos Jiraiya perdeu, quantos ele venceu. Comenta aqui pra mim. Links na descrição pra apoiar o canal. Lá tem regata, lá tem um mangá, primeiro capítulo do mangá de Naruto, seu arrombado. Comprando lá, tu vai estar me ajudando e vai estar ajudando pra mim, vai ter uma obra de arte na tua casa. Só isso. E os outros, todos os links lá ajudam o canal a continuar o trabalho pra vocês, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo. Fui.